calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus.
Boa noite com Jesus, amém? Então vamos dar início ao nosso culto. Bênçãos do céu, 187 do nosso inário. Chuvas de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção do céu, chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênção teremos, vida de paz e perdão, os pecadores enfermos, graça do céu terão, chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênção teremos, mandamos já ao Senhor, essa palavra de amor, chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu, gotas benditas sofremos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas do céu, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Boa noite com Jesus. Que a graça dele continue ajudando a cada um de nós. É bom estar mais uma vez na casa do Senhor para receber chuvas de bênção. Deus abençoe os irmãos que também participam por meio da internet, no endereço tabernaculodafé.org. Deus abençoe todos vocês. Nossas reuniões são todas transmitidas por meio da internet, sendo segunda-feira, quarta e sexta-feira, às 19h15, o nosso culto. Sempre às 18h30, 6h30 da tarde, nós temos o programa Fé para Vencer. E no domingo, às 8 horas da manhã, escola dominical. À tarde do domingo, 16 horas, companheirismo da mocidade, toda a igreja. E domingo próximo, Deus permitindo, teremos Santa Ceia do Senhor, às 17h30. Você que está participando por meio da internet, comunique conosco.
No final estaremos notificando sua audiência. Nós vamos atender aos pedidos de oração que temos aqui. O irmão Elias Cassimiro faz a oração, dirija a oração, por favor. Justifica a ausência neste culto, irmão Nelander, irmã Natália, irmã Nicole e a irmã Nandeara. E motivo, acho que eu dei para entender que é final de semana, né? É isso mesmo, né, irmã? No fim de semana, justifica a ausência no fim de semana. Pedido de oração a favor da irmã Nídia, mãe do irmão Green, motivo de enfermidade. E oração a favor do irmão Divino Márcio e família. Também oração em favor de Nilvânia e Miguel. E vamos lembrar do encontro que acontecerá na próxima semana, se Deus permitir, dia 8 até o dia 11. Vamos incluir também a viagem de todos que vão estar ali, todos que iremos ali seremos abençoados. E incluímos também cada um dos nomes que temos neste livro de oração. Senhor nosso Deus, nós, ó Pai, a Tua igreja, nesta hora, ó Pai, com autoridade, nós repreendemos, ó Pai, Satanás. Satanás, deixe essas pessoas, esses irmãos que estão enfermos, pelo poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. E há também, ó Pai, nomes aqui nesse livro, ó Pai. Socorre, ó Pai, o oprimido. Liberte, ó Pai, aquele que está em prisão, preso, ó Deus, nas garras de Satanás, ó Pai. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E nós pedimos socorro nesta hora para essas pessoas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, tenha misericórdia de cada um, ó Pai. O Senhor, ó Pai, conhece tudo, ó Deus. Por isso entregamos tudo a Ti, ó Pai. O decorrer desse culto, ó Deus, nosso pastor, fala-nos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai. Também encontro regional que se aproxima, ó Pai. Nós entregamos a Ti tudo, ó Deus. As viagens, hospedagens, Senhor. Todo encontro ali, ó Deus. Tudo está nas Tuas mãos, ó Pai. Que Satanás, ó Pai, venha ser, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, derrotado, ó Pai. E nós, ó Pai, podemos voltarmos, ó Pai, mais fortes na fé, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos ouvir o hino especial dessa noite, será cantado pela irmã Rosângela Nascimento, com o título No Paraíso. Peregrino na terra aqui, só um pouquinho aqui ficarei. Ao declinar minha vida aqui, vou contemplar Jesus, meu eterno Rei. No paraíso eu terei a paz. No paraíso eu terei amor. Lá não terei o sofrer jamais. No paraíso do meu Senhor, posso sofrer agonias mil, desprezo, afrontas, posso até chorar, mas Jesus Cristo me garantiu. Com Ele um dia eu irei descansar. Se queres vir ao Senhor Jesus, vem como estás, porque demorar. Deixa teu fardo aos pés da cruz e ao paraíso com Jesus tu irás. No paraíso eu terei a paz. No paraíso eu terei amor. Lá não terei o sofrer jamais. No paraíso do meu Senhor, no paraíso eu terei a paz. No paraíso eu terei amor. Lá não terei o sofrer jamais. No paraíso do meu Senhor. Had a V-Day one time. Jacó teve dia certa vez. You know, he's scared to go back to his brother because they've done evil. Ele estava com medo de voltar a seu irmão, porque ele havia feito mal. But yet the Holy Spirit began to warn him in his heart. Mesmo assim, o Espírito Santo começou a adverti-lo no seu coração. Return back to the homeland where you come from. Volte para a sua terra natal, de onde você veio.
You come from the homeland. Ele veio da terra natal. You done evil over there. Now I'm sending you back. Você procedeu mal lá. Agora estou te mandando de volta. And when he got closer, he got close, certainly. E quando ele chegou, aproximou, ele teve, claro, certamente. That's what the devil's so after us about. É por causa disto que o diabo fica assim atrás de nós. See? That's what the devil's so after the bride, the church so far now. It's getting close to V-Day. Vem, é por isso que o diabo fica assim atrás da noiva. A igreja, e assim por diante agora, está se aproximando do dia V. Right. She's getting real close. Isso é o correto. Ela está bem perto. That's when the enemy does his worst. So he routs. É aí quando o inimigo faz sua pior desordem. The Bible said, woe unto the earth, because the devil is like a roaring lion in the last days. A Bíblia diz, ai da terra, porque o diabo é como o leão que ruge nos últimos dias. Going around devouring what he will. You see, woe unto them. The persecutions and things would take place. Saindo por aí devorando o que ele deseja. Vê você, ai deles, as perseguições e coisas que aconteceriam. Hold right to it. Don't you move right or left. Segure bem nisto, não se mova para a direita ou esquerda. Stay right with that word. God said so. That doesn't. Fique bem com aquela palavra. Assim disse Deus, aquilo faz isto. Com Jesus, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. Anunciou a reunião dos diáconos, sábado próximo, né? Às 18 horas, reunião com todos os diáconos, cooperadores, no próximo sábado e domingo, a Santa Ceia do Senhor, né? A partir das 17h30. Vamos ficar de pé. Na próxima semana já é a semana do encontro regional, que vai acontecer em Formoso do Araguaia, com o pastor Heracildes Cunde. E, portanto, não teremos a Santa Ceia em Bernardo Saião na próxima semana, só na outra, né? Quando voltarmos do encontro. 1 João, capítulo 4, aliás, capítulo 5, versículo 4. Como sempre, o encontro será transmitido. Vocês estarão assistindo aqui todos os cultos do encontro, quem não for, né? A partir de quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã encerra, né? E os jovens não esqueçam que no dia 13, no feriado, né, na terça-feira, todos os jovens de 12 anos acima deve estar aqui na igreja às 18 horas. E depois de um trabalho que nós teremos aqui dentro, eles terão um companheirismo aí fora, né? Dia 13. Então vamos ler a Bíblia. 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Você tem fé? Paulo disse, se não tem, peça a Deus. Né? Peça a Deus. Os discípulos pediram a Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. Dá-nos a fé para crer no Senhor, para crer em Sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível vencer. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor para nos dar esta fé que vence o mundo. E ao ouvirmos a Tua palavra, possamos recebê-la, porque ela vem pelo ouvir a Tua palavra. Que possamos ouvir a Tua palavra nesta noite. Que ao terminar este culto, cada um possa dizer, eu realmente ouvi a palavra de Deus. Livra cada um de nós de ouvirmos a palavra do homem, porque todo homem é mentiroso, mas a palavra do Senhor é a verdade, e que ela venha para nós nesta noite, e que sejamos abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Essa escritura é da mensagem que é necessário para vencer toda a incredulidade, a nossa fé. E, como sempre, nós deixamos por conta de Deus trazer o que nós precisamos ouvir. E Ele então nos segurou nisto aqui. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Eu vou fazer uso de uma parte que não é nem mesmo a pregação. O irmão Brana pregou essa mensagem, mas ele estava em uma convenção e ele estava então falando um pouco com o povo, com a audiência, antes de ler a Bíblia. E ele falou tanta coisa que, se nós prestarmos atenção, pode fazer grandes mudanças em nossas vidas. Porque, afinal de contas, se o que nós ouvimos não mudar nada em nós, nós estamos perdidos. Cada culto, cada pregação deve trazer um resultado para as nossas vidas. E a verdade é que, se não trouxer um resultado para melhor, vai trazer um resultado para pior. Mas cremos que vai trazer um resultado para melhor. Eu sempre gosto de dizer isso. Depende de mim ouvir. Depende de mim dar ouvido, aceitar, compreender que é a verdade, entender que eu preciso da verdade.
Então, às vezes, até o próprio pastor, antes de pregar, fala muitas coisas que envolvem a vida prática, o dia a dia, e às vezes muitos não dão ouvidos como deveria dar. Pensam que só é palavra de Deus se for pregação. Se for uma conversa de pai para filho, de marido para esposa, de amigo para amigo, porque às vezes o pastor tem hora que fala como amigo para amigo, outra hora fala como pai para filho, outra hora fala como marido para a esposa, e assim por diante. Nós já aprendemos que o ministério de pastor, ele é diferente de todos os outros ministérios. Ele não é um ministério de muito destaque. Ele não é um ministério para adquirir nome e tal. Ele é um ministério sofredor. Ele é um ministério que vive com o povo, carregando junto com o povo as cargas, né? Como Paulo disse, carregai as cargas uns dos outros, aliviai, né, as cargas uns dos outros. E o pastor é chamado para ajudar a igreja a carregar as cargas, né? O Brana fala em uma mensagem, me parece que é pondo-nos ao lado de Jesus. Ele diz: o pastor é um carregador de carga e ao mesmo tempo ele é como um boi de guia e assim por diante. É um ministério que está levantado por Deus para sofrer junto com o povo. Um evangelista passa por aqui, vai para ali, vai para acolá, prega, ganha almas, fica famoso, recebe honra daqui, honra dali, e não tem que responder por nada a não ser por desenvolver seu ministério de evangelista. Mas um pastor não. Um pastor, ele é chamado para ficar com o povo. Um apóstolo é chamado para ir, ele é um missionário, ele é enviado. A palavra apóstolo significa enviado, é um que vai, né? Mas o pastor não, o pastor ele é um homem chamado para ficar com o povo. Chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram, alegrar com os que se alegram, orar junto, orientar e carregar as cargas juntos, né? Por isso, muitas vezes, o pastor toma o tempo do povo para ensinar, para exortar, para orientar. Ele não deve se preocupar muito em pregar. Claro que ele prega, mas o principal do ministério do pastor não é pregar, é conversar mesmo, é orientar, é ajudar, é aconselhar, é relembrar a igreja daquilo que a igreja não pode esquecer, é olhar as coisas para não sair de ordem. Esse é o ministério do pastor. Então, às vezes, a igreja precisa entender isso para dar valor a uma conversa do pastor, a uma palavra do pastor. Às vezes ele não está nem mesmo pregando, mas o que ele está falando é Deus cuidando de você. É Deus cuidando da igreja de um modo geral.
É Deus livrando a igreja de espíritos e espíritos que sondam, rondam, andam ao derredor, tentando atacar a igreja. Porque cada um de vocês tem a consciência disso. Enquanto você está dormindo, enquanto você está trabalhando, enquanto você está cuidando da casa, enquanto você está estudando, enquanto você está cuidando da sua família, espíritos e mais espíritos estão em volta procurando uma brecha para entrar e causar danos no meio da igreja, entrando através de pessoas, através de famílias. Se ele atingir uma família, está atingindo a igreja. A igreja é constituída de famílias. E enquanto isso, o pastor é um vigia. Ele é uma atalaia, ele não tem que se preocupar, ele não tem que ficar andando o dia todo de casa em casa para ver se está tudo bem. Mas no lugar dele, o Espírito vem e diz: fala isso. Fala isso. Você não sabe o que está acontecendo no meio do povo, mas eu sei. Fala isso porque tem alguém no meio do povo que precisa ouvir isso. É assim que o pastor vigia a igreja. É engano daquele pastor que pensa que ele tem que estar de casa em casa, visita um, visita outro, visita outro, visita outro, visita outro, para poder livrar a igreja dos espíritos errados. Não, isso é engano. Ele vai dar lugar a espíritos errados. Não é a presença do pastor que te livra, não. É o ministério do pastor que te livra das astúcias do diabo, inclusive de enfermidades e até de morte prematura. Nós temos exemplos aí de irmãos que já testemunharam, como a irmã Dalva, por exemplo, né? O interesse de Deus em que o pastor saiba do que está acontecendo na sua vida. Porque não é a presença do homem, não é a intervenção humana, mas é o ofício sacerdotal que opera numa palavra, até sem pensar. Às vezes o pastor fala até sem pensar. Mas aquela palavra que ele falou te livra, às vezes até da morte. E a coisa é muito simples, muito simples. Ninguém recebe honra por isso. A honra é do ofício, é do Senhor Jesus. É da palavra de Deus que conhece até mesmo as intenções de cada coração. Mas o ministério, né? O ministério do pastor é muito importante na igreja. Muito importante. Eu fico pensando numa igreja que não aceita pastor, né? Tem uma certa denominação que não crê, não aceita pastor. Porque eles não creem nem aceitam o dízimo também. Então eles têm suas interpretações, torcendo a palavra de Deus, porque Efésios capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano, versículo 11, né? Paulo fala: Deus, querendo aperfeiçoamento dos santos, deu uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres.
Então, uma igreja, ou uma pessoa, ou uma família que não aceita pastor, ele tem que rasgar essa página da Bíblia e jogar fora. Dizer, não, isso aqui eu não aceito. Eu não aceito isso na Bíblia. E assim por diante. Mas é um ministério muito importante. Às vezes, só a presença do pastor já faz diferença. Eu tenho certeza que todos vocês estão entendendo que eu não estou me referindo a mim. Estou me referindo ao pastor. Amém? Pode ser eu, pode ser outro. Pode ser outro pastor. Ele pode ser elegante, vistoso, pode ser um franzino, um analfabeto. Faz diferença, o ofício é o mesmo. Feliz e bem-aventurado é aquele que tem pastor. Coitado daquele que não tem pastor. Agora, tem muita gente que está dentro da igreja, mas não tem pastor. O seu intelecto é mais do que o ofício. Às vezes a simplicidade, o analfabetismo, a falta de como é que diria, de comunicação, a falta se torna um tropeço para muitos que são intelectuais. Às vezes eles têm ideias, têm opiniões formadas, têm certos conhecimentos que o pastor não tem, porque o pastor não trabalha através de conhecimento. Ai de você se eu fosse trabalhar através de conhecimento. Antes de eu ser seu pastor, eu tinha que ficar dentro de uma faculdade aí no mínimo 5 anos para adquirir bastante conhecimento. Mas você estaria tão perdido quanto as denominações estão. O verdadeiro pastor, ele não trabalha por conhecimento, ele trabalha por direção do Espírito Santo. O irmão Brana, profeta de Deus para esta era, tendo a 7ª série do 1º grau, claro, né? Ele falou coisas que só os cientistas conhecem, e no entanto ele falou, tendo a 7ª série. Mas ele não falou pelo conhecimento, ele falou pela revelação. É bem diferente. Mas existe, às vezes, pessoas na igreja que são bastante instruídos, e são intelectuais. Não estou me referindo aqui a Araguaína, estou dizendo na igreja. São pessoas sabidas, espertas. Essas pessoas não têm pastor. Outras chegam até a dizer assim, não, vou ocupar o pastor para isso, não. Estão te dizendo assim, eu sei mais do que ele, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Não tem pastor. Mas que bom aquele que é uma ovelha. Às vezes ele até sabe muito, mas junto com o que ele sabe também que o que ele sabe não é o que ele precisa. Ele precisa mesmo é da direção de Deus, que pode vir através de um homem que não sabe muita coisa não. Mas quando ele fala por inspiração. Mas eu repito, você que dá valor no ofício, torno a dizer, não estou me referindo a homem, mas você que dá valor no ofício colocado por Deus na igreja, teme a Deus, respeita o ofício e respeita o homem por causa do ofício, tanto na sua presença como na sua ausência,
Que é muito triste, é muito lamentável. Uma pessoa diz, o pastor não está aqui mesmo, eu vou... Ele não gosta que faz isso não, mas eu vou fazer. Ele não está aqui mesmo. Olha, isso é perigoso demais. Isso chama irreverência, falta de respeito. O homem não está, mas o ofício nunca retira daqui deste púlpito. Se eu saio, o copastor fica aqui, o ofício fica nele. Então, é muito perigoso. Às vezes a pessoa diz assim, o pastor não está aí mesmo. Então você está dando que nota para Jesus? Jesus não sai, o ofício não sai. Mas aquele que diz tanto na presença como na ausência, diz não. Eu só faço aquilo que o pastor aprova. Ele não está presente, mas ele não aprova isso. Então eu não vou fazer, porque, afinal de contas, a palavra que ele ensina está tão presente que ela está em mim. E o importante para você não é o homem, é a palavra que o homem ensina, estar em você. Mas isso que você está ouvindo é muito sério. Pessoa que só tem pastor se o pastor estiver olhando nele. O pastor virou as costas, então ele não tem pastor. Ele nunca tem. Mas eu creio que vocês todos sabem valorizar um ofício. Você não deixa o homem ser o tropeço, porque sempre foi assim, né? Moisés foi o tropeço, Davi foi o tropeço, e todo homem, todos os profetas, o seu lado humano foi um tropeço, inclusive Jesus. Jesus foi uma pedra de tropeço. Ele mesmo disse isso. Agora, se tropeçaram em Jesus, que era o Cristo, não vão tropeçar em mim? E o irmão Brando chegou a dizer que quando você dá muito, como diz, começa a pensar muito a respeito de um homem, porque eu estou falando do ofício, não estou falando do homem. Vou repetir, você respeita o homem por causa do ofício. Mas quando uma pessoa começa como é que eu falei agorinha? A pensar muito de um homem, o irmão Brando diz, Deus permite esse homem cair, sofrer alguma coisa, só para você tirar os olhos dele e olhar para a palavra. Porque o absoluto é a palavra. O homem é mortal. O homem é um humano que hoje está aqui, amanhã pode estar ali no último banco dizendo, oh meu Deus, me dá uma chance. É homem. Mas o ofício segue em frente. Estão entendendo? O absoluto é a mensagem, o absoluto é a palavra. Então, voltando aqui para a mensagem, conforme eu disse, que nós iríamos ler. O profeta diz assim, muitas vezes as pessoas dizem, irmão Brana, você dá destaque à cura divina. Não, isto é errado. Eu dou destaque a Jesus Cristo. Vê? A cura divina é secundária. E se é menor, você nunca pode colocá-la como principal. Quantas denominações ou alas denominacionais têm surgido, têm sido fundadas em cima de cura divina? Milhares delas. Sendo que
nesta era de Laodiceia, o primeiro a exercer um dom de cura divina de forma universal foi o irmão Branham. Dele veio Oral Roberts, veio Osborne, Tommy Hicks e muitos outros. Aqui no Brasil, Davi Miranda e outros, que vieram depois dele. Mas ele, fazendo milagres que, se não fosse confirmado, até mesmo pela ciência e até mesmo pelo FBI, as pessoas não creriam, não acreditariam, achariam que seria algo, mas era confirmado. Milagres que ninguém mais fez, só ele. Vocês conhecem? Quem não conhece é só pegar o livro dele, né, os livros dele, para ver o seu ministério como foi. Porém, ele nunca fundamentou, nunca baseou o seu ministério e nem a sua igreja sobre a cura divina. Mas ele chamou a atenção de cada convertido seu para a palavra de Deus. Isso que nos faz amar o irmão Branham. Apesar dele já ter partido, mas nós o amamos, porque ele apenas passou para outra dimensão, mas ele não está morto. Seu ministério nunca morreu. Sua mensagem nunca perdeu a unção. E nós amamos por isso, porque ele nos deixou estabelecidos na rocha das eras, que não é o dom de cura divina, mas a palavra de Deus. Ele continua dizendo, e Cristo é o nosso objetivo principal. Então cremos que Cristo, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, de acordo com a Escritura, e agora está assentado à destra da majestade de Deus, sendo um sumo sacerdote para fazer intercessão pelas nossas confissões. Nós estamos esperando, aguardando que Ele deixe a glória um dia para retornar à terra, para ressuscitar os mortos e para trasladar aqueles que estão vivos a corpos glorificados, para serem raptados ao céu, para viverem com Ele por um espaço de 3 anos e meio, durante o tempo do período da tribulação, e para que retornem a uma terra purificada e vivam por 1000 anos aqui na terra com a sua igreja, e estejam com Ele para sempre, quando Ele assentar no trono de Davi. Agora estamos buscando, esperando por este grande momento. O nosso tema no tabernáculo, em nossos cultos, é Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Sem o pastor Joaquim conhecer o William Branham, conhecer o ministério de William Branham, o tema do pastor Joaquim era este também, inclusive escrito na igreja. Agora, nós cremos que Ele é o mesmo em cada princípio, não é só para curar, não. Agora, Hebreus 13:8 é o nosso tema, não se esqueça disto. Se qualquer coisa imprópria ocorrer, nós não estamos livres, irmãos, de vermos coisas impróprias acontecerem no meio da igreja, no meio dos obreiros,
Ele diz: segure firme na Escritura e leve isso de volta à Escritura. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Baseie sua fé nisto. Agora, não podemos negar as Escrituras, pois Jesus disse que toda a Escritura, nós sabemos, é dada através da inspiração. Tem nenhuma Escritura aqui nessa Bíblia que não é uma inspiração de Deus para alguém escrever. E os céus e a terra passarão, mas nenhuma só Escritura alguma vez passará, porque é a palavra de Deus. Você está começando a perceber por que eu estou transmitindo isso para a igreja. Porque uma igreja que se firma no que está escrito na Bíblia, ela é inabalável. Ela não pode sofrer danos, não tem jeito. Por isso, como seu pastor, eu não quero que você baseie sua fé na minha vida. Não, é claro que eu tenho que ter uma vida vivida, um exemplo, conforme a Bíblia manda, sendo o exemplo dos fiéis, cuidando, da sua maneira de viver, não dando lugar ao diabo. Mas você não pode, ninguém na igreja pode dizer assim: não, eu vou nessa igreja porque o pastor dessa igreja, ele é santo mesmo. Não faz isso não, você vai quebrar o pescoço. Vai. Ao contrário, você tem que dizer assim: eu estou nessa igreja porque o pastor dessa igreja não é santo, por isso ele sabe interceder por nós. Ele também enfrenta as mesmas coisas que nós enfrentamos. Sofre arranhões como nós sofremos, clama por misericórdia como nós clamamos, chora como nós choramos, se amargura como nós amarguramos. Quando eu preciso dele, ele diz assim: médico, cura-te a ti mesmo. Ele não é um fariseu. Aí você fica olhando só para a palavra escrita. Nisso você está seguro. Até se você mesmo sofrer um deslize, um escorregão, chegar a cair, segura na palavra que ela te levanta. Homem nenhum pode levantar um caído, mas a palavra pode. Você não está livre. Eu me referi a mim, mas qualquer um aqui, qualquer hora pode estar sentado lá no último banco, chorando e clamando, dizendo: Senhor, me dê mais uma chance. Porque todos nós estamos dentro do mesmo barco. Mas firme-se na Escritura, firme-se na palavra de Deus. Amém? Nós cremos que Deus pode fazer coisas que Ele não escreveu em sua palavra, mas gostamos de permanecer exatamente com o que Ele escreveu. Então sabemos que estamos corretos. Se nós simplesmente permanecermos com o que Ele escreveu na palavra. Você lê a Bíblia? Quem leu a Bíblia hoje? Principalmente as cartas, como temos sido aconselhados. Se você lê a Bíblia, se você é um estudante da Bíblia, se você é um amante da Bíblia, é um crente na Bíblia, o diabo não pode fazer nada, ele não vai conseguir, com arma nenhuma, com armadilha nenhuma, te vencer. Não vai conseguir.
Maior batalha jamais pelejada. A única forma de você vencer é através da palavra escrita. É segurando na palavra escrita, vivendo de acordo com a palavra escrita, e crendo que o seu irmão vai vencer também. Crendo que o seu pastor vai vencer também. Que cada um vai vencer. Mas você não está baseando na vida de ninguém, a não ser na de Jesus Cristo. Amém? Então o profeta diz, às vezes você pode ver alguma coisa que parece irracional a você. Como eu disse, né? Se você não é um intelectual, dê glória a Deus por isso. É muito melhor ser um simples do que um intelectual. O que é um intelectual? É o sabidão, né? É aquele que sabe tudo. Mas o simples é aquele que não sabe nada. Mas de repente alguma coisa parece ser irracional a você, mas se parece ser uma pequena dúvida, no meu discurso, ou seja, na minha pregação, eu sempre permanecerei correto nas palavras das promessas de Deus. Isto é o suficiente para nós. Permanecer correto nas palavras das promessas de Deus é o suficiente para você. Se permanecermos exatamente com as suas promessas, se Deus confirmar todas as suas promessas, que são tão boas o quanto necessitamos, você não pensa assim? São tão boas o quanto necessitamos. Irmãos, tudo que nós necessitamos está nas promessas de Deus. Deus prometeu. Você precisa de saúde? Ele prometeu te dar saúde. Você precisa de uma vitória na vida financeira? Ele prometeu te ajudar. Tudo que nós necessitamos, especialmente no espiritual. Porque eu creio que estamos vivendo em um dia quando existem coisas misteriosas acontecendo, e continuarão acontecendo, e ficando complicado, porque sabemos que haverá Janes e Jambres que se levantarão nos últimos dias para resistirem a Moisés e Arão, como diz a Bíblia, e algumas personificações para atuar como se fosse algo que não é. A única maneira de você escapar dos ismos é você permanecendo na Escritura, permanecendo na palavra que você ouve do seu pastor. É só você segurar na palavra. Você lê a mensagem? Eu perguntei se você lê a Bíblia, agora eu pergunto, você lê a mensagem? Crente que lê mensagem, não é ler mensagem para ficar mais sabido do que todo mundo na mensagem, não é isso não. O objetivo, o correto objetivo de ler a mensagem é você ter conhecimento da palavra de Deus, da palavra da hora. Crente que lê mensagem não se engana. Não se engana com nada. Porque ele não é levado por dons e talentos e habilidades humanas. Ele é levado pelo que o irmão Brana disse. Quando chega alguém falando algo bem bonito, você diz, não. Você é bom para falar. Mas o irmão Brana não falou isso aí. Eu não creio assim. Eu
me firmo no que o mensageiro disse. Cada crente aqui na igreja que diz que é crente da mensagem do irmão Brana tem que ter conhecimento do que o irmão Brana disse. Senão, como é que você vai se livrar das pregações das serpentes que estão por aí, dizendo que são da mensagem? Você tem que ter conhecimento do que o irmão Brana disse. Por isso você tem que ler as mensagens, principalmente os selos e as eras, principalmente. Não é ler para dizer assim, eu leio mais do que todo mundo, eu sei mais do que todo mundo, e comigo o negócio, se o pastor não pregar direito, eu sei que ele está pregando errado. Não é nesse espírito não, isso aí é maligno. É você ter conhecimento do que o profeta disse, só isso. Sem nenhum espírito errado. Quando chega alguma coisa por aí te rondando, você já diz, não, para começar o profeta mandou eu ficar atrás do meu pastor. Eu não vou fugir do que o profeta ensinou. Então, pronto. Você está seguro. Amém? A palavra de Deus é sempre a verdade. Ela não é bonita. Começa por aí, ó. Você quer saber se uma coisa é verdade? Ela não é bonita. Se ela for bonita, ela não é a verdade. E tem cada ismo bonito, você fica impressionado. Mas não é a verdade. A verdade não é bonita. A verdade é cortante. Mas é a verdade. Eu sempre seguro nisso. E que a palavra de Deus será eternamente verdadeira. E a palavra de nenhum homem, ou nenhum homem é melhor do que sua palavra. Se eu não guardo a minha palavra, então eu não sou muita coisa. E se Deus não guarda a sua palavra, Ele não é Deus. Mas se Deus realmente guarda a sua palavra, então Ele sempre permanecerá Deus. A fim de ser Deus, Ele tem que guardar a sua palavra. Você veja, Ele tem que manter a sua palavra. Então, creia na palavra de Deus e você vence todas as coisas, inclusive o mundo. Cadê a internet? Eu vou encerrar porque é mais rápido, né? Vamos ficar de pé. Deus abençoe o irmão Luiz, irmã Inácia, irmã Lígia, irmã Esther em Anápolis, irmão Miguel e Nilvânia, não colocou a cidade, irmão Samuel em Bom Jesus do Tocantins, irmão Nelson Neves em Palmas, Tocantins, irmão Anderson e Geisilane em Ceilândia, DF, irmãs Miquele, Micaele, Elisa e irmão Irisvaldo em São Geraldo do Araguaia. Ele está dizendo, Deus abençoe o pastor Jedson e sua família. Amém. Deus abençoe a vocês também. Irmão Samiron Juliezer, em Carmo do Paranaíba. Irmã Edinair, em Senador Canedo, Goiás. E outros que não se identificaram. Levante as mãos e vamos dizer, o Senhor os abençoe. Pai Celestial, agradecemos por tudo que ouvimos. Pedimos que seja selado em nossos corações e que os frutos possam vir em nossas vidas. Que todos possam deixar este santuário curados, abençoados, crendo mais em Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe o próximo culto. Nós te pedimos a favor de todos que nos acompanharam pela internet também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abraços aos outros e até sexta-feira, se Deus quiser. Tragam a mensagem que nós estamos lendo, que é a... Como é que é o nome dela? Quem é este? Quem é este? Traga a mensagem. Quem é este? Sexta-feira, tá? Todos estejam aqui. Deus os abençoe, Deus os guarde. Sempre vencendo, muito valoroso.
Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor. Ele é o supremo guiando, com seu poder e valor. Todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca, que tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor. Reis e monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. Humildemente lhe peço que me permita lutar, só ao seu lado invencível é minha vida treinar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm